Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna falar hoje aqui sobre o sistema penitenciário do nosso país. Um assunto muito sério, está em muita discussão a situação da segurança pública. A gente aqui nesta casa tem tratado desse assunto todas as semanas, praticamente todos os dias. O Brasil rediscutindo a função das polícias. Essa semana saiu a decisão do presidente Temer de criar o Ministério de Segurança Pública, inclusive que será assumida aí pelo pernambucano ministro Raul Jugman, até então ministro da Defesa. A nomeação dele deve sair nessas próximas horas. E diante de tudo isso, diante de tudo que a gente vê, diante do crime organizado, que a gente enxerga de maneira muito forte, diante da invasão, da interdição das Forças Armadas no Rio de Janeiro, na área de segurança pública, e por tudo que a gente vem vivenciando, eu escrevi aqui algumas palavras que tratam sobre o assunto, que eu quero refletir com Vossas Excelências e também fazer algum encaminhamento para que a gente possa avançar no que diz respeito a isso. Sem fazer um discurso, deputado Romário Dias, politizado ou eleitoreiro, sem querer atribuir culpa e apontar o dedo a quem quer que seja, mas fazer uma alta análise enquanto sociedade. Para a sociedade brasileira, o sistema penitenciário nunca foi prioridade. Se você fizer uma pesquisa perguntando onde o cidadão quer que sejam investidos o dinheiro dos impostos, o dinheiro da União, eles vão responder saúde, vão responder educação, vão responder geração de emprego, vão responder, inclusive, segurança pública. Certamente, a melhoria da estrutura e da capacidade de requalificação do sistema penitenciário, dos presídios penitenciários do Brasil, certamente será das últimas a serem escolhidas pelo cidadão brasileiro. Portanto, não é algo que é dirigido, o meu discurso, a um governo somente, mas tem como condão trazer aí a reflexão de toda a sociedade sobre o momento que estamos vivendo. O sistema penitenciário serve para retirar do convívio os apenados ou para manter os indivíduos presos enquanto ocorre o julgamento em determinadas situações previstas pela lei penal. É justamente a prisão provisória e a prisão temporária, que são previstas pela legislação penal, que são previstas pela legislação processual penal. Tem um fundamental papel de ressocializar e reintegrar o indivíduo na sociedade. Lá precisam submeter a avaliações psicológicas e participar de atividades que tragam a sua evolução enquanto cidadãos. Esse é o sonho que está no papel, mas hoje o que acontece em todo o país é muito diferente. Os criminosos estão protegidos pelo Estado, comandando lá de dentro tudo aqui fora. O tráfico, grupos de extermínio, quadrilhas de banco, tudo com muita tranquilidade. Mantém dentro dos presídios celulares, acesso à internet. Corrompe agentes penitenciários, corrompe diretores de presídios, fazem do presídio um lugar agradável, cheio de regalias. Os presídios estão virando uma filial ou a própria matriz de seus negócios. Não duvido que tenha os que prefiram estar lá, longe do perigo das ruas e das facções inimigas. E lá dentro também, deputado Romário Dias, se vende drogas, muita droga, e se ganha dinheiro através da pistolagem. Vejo a polícia invadindo os morros, as Forças Armadas, como disse agora há pouco, nas favelas do Rio de Janeiro, e quero aproveitar a ida do pernambucano Raul Jugman para recém-criado Ministério da Segurança Pública, para recomendar que se comece a invadir os presídios. Isso é inconcebível. Pior do que não ressocializar os presos, que essa certeza a gente sempre teve, e a gente nunca teve a capacidade de avançar nesse ponto, é ter a certeza absoluta de que eles continuam agindo de lá.
de dentro e fazendo mal à sociedade aqui fora. De que está servindo mesmo a pena? O que está fazendo o Poder Judiciário quando julga um bandido, um criminoso? O que faz o Estado brasileiro quando gasta dinheiro para manter um preso dentro dos muros? O que faz o Estado quando paga o agente penitenciário, quando gasta dinheiro com refeição, com a estrutura, se de nada está servindo? Eles precisam cumprir o tempo com dignidade, o Estado cumprindo com sua obrigação e os presos com as suas, para que eles saiam de lá com condição de voltar ao convívio social. Qualquer coisa diferente disso é um grande equívoco. Mas não se quer enfrentar essa situação, porque senão surgem as rebeliões e ficam escancaradas as mazelas do sistema penitenciário. Existe, na verdade, um pacto obscuro do Estado brasileiro com os presos. Não se mexe com eles, e eles moram lá fazendo o que querem, mas calados. Só sabe o que se passa aqueles que convivem com essa dura realidade. Se tiver alguma reação, alguma grita, vira matéria de jornal, e isso não interessa a ninguém. Todos precisam saber disso. Chegou a hora de enfrentar esse assunto sem politizar, com responsabilidade. A questão da segurança pública passa, inevitavelmente, pelo bom funcionamento do sistema penitenciário. Quero convidar o ministro Raul Jungmann para, junto com o secretário Pedro Eurico, os conselhos pertinentes, toda a sociedade civil, para discutirmos aqui, deputado Romário, essa situação. Se for preciso, criarmos aqui uma comissão, fazermos aqui um colegiado, para que a gente possa visitar os presídios pernambucanos, que a gente possa elaborar sugestões, que a gente possa identificar o que é que está faltando, a responsabilidade do governo federal, a corrupção que existe dentro dos presídios, a formação de quadrilhas dentro dos presídios, a formação de quadrilha do tráfico de drogas. É preciso que seja enfrentado, senão a gente vai estar sempre enxugando gelo. Os crimes que acontecem aqui fora têm relação direta, acredite, com o que acontece lá dentro. É lá de dentro que vem as ordens, é lá de dentro que saem as ordens de quem deve matar, do traficante que deve morrer, da dívida que precisa ser cobrada. É lá de dentro que sai a ordem e o dinheiro para dizer qual banco vai ser arrombado, qual carro que vai ser oferecido para determinada quadrilha, qual a facção que deverá morrer para poder aumentar o mercado de determinado grupo criminoso. Lá, o presídio hoje virou um grande berço, ou um grande, como eu disse aqui, uma grande matriz do crime organizado no país. Isso não acontece só em Pernambuco, não, isso é no país todo. Essa criação da Secretaria de Segurança Pública, muito fora de tempo, pertinente, importante, mas isso deveria existir já há muito tempo. Na verdade, o Plano Nacional de Segurança, que se prometeu e não se discutiu, é preciso que isso avance. É preciso que o governo federal traga para si a responsabilidade, aumente o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, que construa mais presídios seguros, né, com mecanismos de segurança que realmente funcionem, que a gente possa ter um efetivo da Polícia Federal que realmente trabalhe e proteja nossas fronteiras, que a gente possa ter forças armadas que evite que as drogas, que as armas de grosso calibre entrem em nosso território. Fuzil aqui, só quem não tem fuzil é a polícia. Bandido está cheio. No Rio de Janeiro não se fala. Em Pernambuco também não é muito diferente. Bandido tem acesso à arma aqui perigosa. E é preciso que seja visto. A gente vai ficar esperando o quê? Que a sociedade fique refém do que acontece dentro dos presídios? Porque que presídio não requalifica preso? Isso a gente sempre soube. A gente sempre disse o seguinte: o pavilhão que funciona é o pavilhão dos evangélicos. Os camaradas saem de lá, né, recebendo Cristo, aceitando Cristo, e aí sai do presídio e vai cuidar de sua vida, de sua família. A gente sempre soube disso. O pavilhão que ressocializa é o pavilhão dos evangélicos. O resto é um amontoado de gente ali, trocando ideia, trocando informação, articulando, mexendo para cometer mais crime. Quando sair, aumentar. E lá dentro cometer também os crimes que sempre acontecem, como eu estou dizendo. E é preciso que a gente possa fazer alguma coisa.
porque a situação é muito grave, deputado Romário. Porque não é só a requalificação que não está existindo e o preparo daquele bandido, daquele criminoso, o indivíduo, para voltar à sociedade, deputado Heriberto. É a certeza absoluta de que dentro do presídio, protegido pelo Estado, ele continua a cometer os crimes que cometeria aqui fora. Então, o questionamento é: de que mesmo está servindo a prisão para esses indivíduos? Quem está ganhando com isso? É um grande faz de conta. O Estado faz de conta que está prendendo e que está resolvendo o problema da segurança pública, e o preso faz de conta que está sendo punido. Ele continua agindo livremente, embora o seu corpo esteja preso à estrutura dos presídios, à sua liberdade de se locomover. Mas a sua liberdade de agir, de ser interlocutor, de ser articulador do crime, continua resguardada, mesmo dentro dos presídios. Mas eu interrompo o meu pronunciamento para ouvir o experiente amigo, deputado Romário Dias, que foi secretário de governo de várias pastas, pode contribuir bastante com esse debate. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, meu prezado colega, amigo e correligionário de partido sem chapinha, ou com chapinha, Rodrigo Novaes. Eu vou iniciar fazendo uma proposta a Vossa Excelência. Nós precisamos aqui na Assembleia nos despirmos um pouco de tantas ocupações e dedicarmos uma semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para fazermos aqui um grande seminário e debater a violência de Pernambuco e por que essa violência cresce tanto. Não dá para, num discurso de Vossa Excelência, por mais que Vossa Excelência a gente percebe que quer fazer colocações aonde não se estenda muito, mas o tema, ele é muito fértil. É um tema que realmente todos nós estamos envolvidos, todos os momentos, todas as horas e todos os instantes. Os jornais, meu prezado Edilson Silva, os jornais e as rádios, os jornais, por exemplo, eles já dedicam 3 páginas todos os dias à violência. Violência e futebol. Meia página, ou talvez uma coisinha, a educação, a saúde, a tecnologia, e por aí por diante. Nós temos 2 nortes na violência muito grande. O primeiro, fique certo, Vossa Excelência, que ninguém nasce violento ou ninguém nasce bandido. A pessoa nasce com um comportamento de conduta, por desequilíbrio, que aí tem que ser tratado por psicólogos, psiquiatras e terapeutas e tantos outros. O que nós temos hoje muito forte no Brasil, chama-se uma palavra chamada êxodo rural. São as pessoas que saem das propriedades. Antigamente tinha aqueles sítios familiares, pequenos sítios, grandes sítios, alguns propriedade familiar e outros minifúndios. Eu não vou decorrer muito nisso, porque eu não quero que Vossa Excelência não ouça outros companheiros aqui, e eu queria propor que Vossa Excelência pegue a assinatura e pegue com a gente aqui, cada um traga 5 pessoas para ouvir e entrar num grande debate. Jurista, psicóloga, assistente social, pedagoga, quem quer que seja, envolvido no processo, para que a gente possa fazer um documento que sirva de exemplo para Pernambuco e para o Brasil. Mas veja só, eu vou dar uma cidade pequena como a minha, a cidade das Correntes. Você tinha, fulano tinha 20 hectares, outro tinha 30, outro tinha 50, outro tinha 70, outro tinha 80, eu vou falar 3 minutos. Eu queria pedir a Vossa Excelência que me desse 3 minutos pela minha idade. Obrigado. Pela minha idade na Assembleia, porque se for de vida eu vou ter que me retirar. Veja, então o que acontece? Os grandes proprietários, Correntes não é município de se criar pecuária. Lá é para a produção de banana, de café, de milho, de arroz, de batata doce, de inhame. Mas lá vem muitos proprietários de Alagoas e de outras cidades, círculo vizinhas, que já tem um pedaço dentro de Correntes, outro no seu município, no seu estado, vão comprando e se alastrando, e as famílias vão saindo. Menino de 5 anos, 4 anos, 3 anos, 8 anos, 18 anos, desempregados, vão para onde? Periferia da cidade.
na periferia da cidade, ele vai ser o quê? Marginal. Não tem saúde, não tem educação, não tem escola, não tem roupa, não tem comida. Então, esse debate é um debate que a gente tem que fazer dessa forma. Edilson Silva conhece bem, porque ele labuta diariamente com esse sentimento e com essas coisas. É bom a gente sentar, eu, Vossa Excelência, ele mais um grupo, para a gente formatar um grande encontro aqui na Assembleia de uma semana, para a gente fazer um debate dessa situação. Porque ela, cada dia, piora. Você chega no presídio tal, você tem lá o cara que roubou um celular e tem um cara que estrupou juntos. Aí o do celular diz, rapaz, o celular eu fui preso, eu ia receber R$100. O cara disse que eu estrupou, não ganhei nada, mas vão me matar quando eu sair. E aí fica aquele diálogo. Mas, em compensação, quando eu estrupei, eu já tinha roubado a família. Quer dizer, a gente tem que até ter um formato para quando a pessoa for preso, ele ir para uma psicóloga, um assistente social, fazer o perfil dele e saber para onde ele vai. Não pode chegar e botar em tal lugar. Não, bota em tal lugar, de lá, enquanto o juiz não vai julgar, bota em tal lugar. Não é por aí o caminho. Eu não vou me estender muito, deputado. Eu queria só dar uma pincelada e dizer o seguinte: espero que daqui para amanhã Vossa Excelência prepare um documento que conte com a minha colaboração e, com certeza, de Laura Gomes, que trabalhou também ligada a essa área social, e tantos aqui que estão envolvidos nisso, para que a gente faça realmente um grande debate aqui, lá no auditório Sérgio Guerra, que a gente faça um grande debate. Eu me comprometo a trazer 4, 5 pessoas da época que eu fui da FEBEM, que eu fui presidente da FEBEM 5 anos. Pessoas que conhecem bem. Trazer aqui fazer uma equipe interdisciplinar para discutir isso. Não adianta botar exército, botar a aeronáutica, a marinha, as forças armadas todas, a polícia militar, se não tiver estratégia para os que estão nascendo. Porque ou vai lá aonde nasce, ou no fim é matar, e ver eles matarem também. Obrigado. Parabéns, agradeço o deputado Romário Dias pela parte. Quero aqui registrar que a questão da segurança pública é das mais complexas, e a gente já teve a oportunidade de abordar aqui desta tribuna alguns desses aspectos. A gente sabe, reconhece, inevitavelmente, o papel que existe imprescindível de investimentos na área social, questão da habitação, programas de inclusão, de geração de emprego, a educação, que cumpre um papel aí fundamental. E hoje eu estou trazendo aqui para essa tribuna, depois de trazer aqui a nossa crítica em relação às audiências de custódia. Na última semana tratei aqui também sobre a necessidade de termos uma vara especializada contra o crime organizado, como já existe em 8 estados da federação, e hoje trago aqui mais um aspecto que eu acho que é fundamental, que é a questão do sistema penitenciário no Brasil, né, e suas nuances, né, esse novo aspecto que se dá a partir dos últimos anos, de que os presos lá dentro, além de não estarem sendo ressocializados, eles estão continuando a cometer crimes, e isso precisa ter um fim. Eu acato a ideia do deputado Romário Dias, vou sugerir à comissão presidida pelo deputado Edilson Silva, de Cidadania e Direitos Humanos, para que a gente possa aqui trazer vários especialistas, deputado Edilson, para a gente fazer um debate sério, comprometido, que a gente possa levar sugestões ao governo do Estado e ao governo federal, convidando o ministro Raul Jungmann, convidando o secretário Pedro Eurico, para a gente fazer uma grande discussão aqui com vários especialistas, né? Esse mapeamento do perfil de cada criminoso e o tipo de atividade que cada um vai desempenhar dentro do presídio, o tipo de acompanhamento que ele deverá ter por especialistas. Isso é fundamental se a gente realmente quiser levar a sério a situação da requalificação desses apenados e dos presos em nosso Estado. Eu ouço com muito prazer o deputado Edilson Silva. Obrigado, deputado Rodrigo, pela parte. Estive hoje de manhã, no final da manhã, no Tribunal de Justiça, na sala do presidente, onde foi dado posse para a nova Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça, presidida pelo desembargador Bartolomeu. E tive o prazer de participar da primeira reunião para fazer uma espécie de pré-agenda dessa Comissão de Direitos Humanos, onde o tema do encarceramento
e da situação do sistema prisional foi colocado como uma das prioridades. Então, o tema que Vossa Excelência levanta, ele é bastante, está bastante na pauta da sociedade. Agora, eu tenho, como disse o deputado Romário, me debatido com essa questão aqui desde sempre, porque é um tema afeito à comissão que presido e um tema que me interessa particularmente pela minha militância. Sou um homem negro, um jovem pobre, vindo da periferia, e nós percebemos que tanto o sistema prisional, quanto o sistema de justiça criminal, o sistema de justiçamento informal que nós temos, ocorre exatamente sobre a população a qual eu sou oriundo. Mas eu queria, deputado Rodrigo Novaes, lhe fazer um convite, e um convite para a deputada Laura, deputada Luísio, para os demais deputados dessa casa, deputado Augusto, deputado Romário, deputado Heriberto, Everaldo, deputado Zé Humberto, deputado Océsio, para que nós visitássemos um presídio aqui em Pernambuco. Um presídio que é um exemplo de gestão pública. Não é nos Estados Unidos, não é no Canadá, não é na Noruega. É aqui na cidade de Igaraçu. E eu já apresentei aqui nesta casa um voto de aplauso à direção do presídio de Igaraçu, que é dirigida por um servidor de carreira, um agente penitenciário, Charles, que faz um trabalho excepcional. Excepcional. O presídio de Igaraçu, tanto é que quase ninguém sabe que tem presídio de Igaraçu. Quase ninguém sabe. É um presídio que tem capacidade para pouco mais de 450 presos. Sabe quantos tem lá? 3.500. Mas é um presídio que você entra e você não vê um esgoto a céu aberto. É um presídio que você entra e você vê a marcenaria funcionando. Você vê a carpintaria funcionando com todas as ferramentas. Você vê a padaria funcionando. Você vê a cozinha funcionando de maneira exemplar. Eu estive lá de surpresa na hora do almoço e pude ver a qualidade da alimentação. É um presídio que o diretor conseguiu fazer um convênio com a Caixa Econômica Federal para fazer um centro de informática lá dentro do presídio, dentro dos corredores onde os agentes penitenciários deveriam fazer a vigilância interna, longe dos internos, dos presos. É um presídio onde você tem uma reciclagem de resíduos sólidos exemplar. É um presídio onde você tem uma horta controlada pelos próprios presos, que produz alimentação para eles mesmos. É um presídio que conseguiu estabelecer tempo recorde para a entrada das famílias nos dias de visita. Se você chega lá num domingo, 10 da manhã, não tem mais ninguém do lado de fora. Todos entraram sem uma única revista vexatória. É um presídio que tem um controle bastante organizado da saúde dos presos. É um presídio que conseguiu fazer um pavilhão LGBT para que os gays, para que os travestis e as transexuais tenham a sua dignidade respeitada. É um presídio em que as equipes de vigilância participam de campeonato de futebol junto com os presos. Quero dizer com isso, deputado Rodrigo Novaes, que nós não precisamos ir longe. E depois que eu conheci o presídio de Igaraçu, eu passei a tratar o tema do superencarceramento como uma questão diferente. Como uma questão diferente. Porque nós vimos que ali existe uma superlotação, perdão, retiro, não é a questão do superencarceramento, a questão da superlotação. E eu perguntei para o diretor, tem PCC aqui dentro? Tem comando vermelho? Ele disse, tem. Está tudo aqui dentro, mas a gente tem a gestão do presídio. A gente tem a gestão do presídio. Então, eu quero dizer com isso
E não estou fazendo isso aí. E já faz tempo que eu fiz um voto de aplauso aqui para a direção, porque eu vi que funciona. Assim como fiz também com o COTEL, que está passando por um processo de transformação agora. O tempo de diagnóstico de tuberculose dos presos no COTEL é de 2 horas. Se eu fosse o governo do Estado, fazia muita propaganda disso. Infelizmente, o governo não faz. Porque tem alternativa. Tem alternativa de se construir um sistema prisional com dignidade, combatendo o superencarceramento, garantindo as medidas necessárias para que a gente não tenha essa superlotação. Mas eu quero dizer que aqui em Pernambuco a gente tem um exemplo de uma gestão pública que consegue dar conta com dignidade do processo. Concluo aqui, deputado, dizendo o seguinte, que nós temos hoje 726 mil presos no país. Desses, 28% são por conta de tráfico e porte de drogas. E isso vai aumentar se a gente não tiver um outro tipo de política. Os Estados Unidos, com o DEA, com a CIA, com o FBI, com o Pentágono, não conseguiu dar conta disso. Nós temos hoje 3 ou 4 ex-presidentes dos Estados Unidos dizendo que a guerra contra as drogas é uma droga perdida, é uma guerra perdida. Ninguém compra fuzil para ficar se expondo por aí. Compra fuzil porque é para proteger um sistema de comércio ilícito e bilionário. Bilionário. Essa guerra contra as drogas é uma guerra que a gente já perdeu. Ou a gente discute uma mudança completa nisso, desses 726 mil, apenas 11% são por crime de homicídio. Enquanto o Estado estiver dedicando recurso, tempo, energia e inteligência para combater o tráfico e não combater aquilo que é o crime mais grave, que é o homicídio, a gente vai seguir fortalecendo esses verdadeiros cartéis que tomaram conta do sistema prisional e que estão, a partir dali, como bem disse Vossa Excelência, fazendo a gestão desse negócio criminoso. Obrigado pela parte. Concordo e parabenizo Vossa Excelência pela parte, fazendo registro aqui de que esse deve ser o tom do debate sobre esse assunto tão sério. Vossa Excelência, compondo o grupo de oposição aqui nesta casa, tendo a capacidade de poder enxergar dentro do Estado de Pernambuco um exemplo de algo que funciona, mesmo havendo uma superpopulação carcerária, como no caso de Igaraçu, que Vossa Excelência trouxe aqui. Então, desde já, eu me coloco à disposição, acho que outros deputados também têm interesse em conhecer, eu não conheço, não fui, não fui lá, não sei, não sabia, na verdade, nem que existia, de fato, como Vossa Excelência disse, presídio em Igaraçu, mas eu quero participar dessa ida para que a gente possa ver lá um exemplo que dá certo. O que eu temo é de que essa paz aparente e que essa gestão que funcione, por trás, exista lá dentro o uso de celular, para os presos estarem tudo em paz e tranquilos, o uso de celular, o uso de internet, a venda de droga, e que todos esses aspectos que eu trouxe aqui no meu pronunciamento também aconteçam no presídio de Igaraçu, porque não basta ter o jogo de bola, não basta ter atividade profissional, seja de mercenaria, seja de carpintaria, do que quer que seja, é preciso que eles não tenham contato direto aqui fora, porque os crimes estão sendo cometidos dentro do presídio, as ordens estão sendo dadas dentro do presídio. Então, é preciso que a gente possa avaliar se Igaraçu também não é um caso como esses tantos aí que a gente sabe que existem em todo o país. Então, é preciso que a gente possa fazer um trabalho em relação a isso, que a gente possa ter um esforço para que a gente possa avançar em relação a essa situação, que a gente tenha e reivindique o melhoramento da inteligência, seja nas séries, como também na SDS, que a inteligência funcione para que a gente possa aí desmistificar esse assunto e poder saber exatamente quem está se corrompendo dentro do sistema, e se está se corrompendo, agente penitenciário, diretor de presídio, quem quer que seja, que a gente também possa sugerir mudanças na lei de execuções penais, que a gente reivindique o aprimoramento nas decisões e manifestações do Judiciário e do Ministério Público. Eu tive a oportunidade aqui nesta casa, a deputada Priscila Kraus, a deputada Socorro Pimentel, de colocar recurso através de emenda para um projeto que existia do Dr. Marcelo Zugietti, que é o promotor de execuções penais aqui no Recife,
justamente que ele fazia um trabalho a partir de resíduos sólidos, material orgânico, que ele transformava e fazia com que os presos pudessem fazer mudas de planta, e essas mudas eram utilizadas aí, a compostagem, a partir de resto de comida, e eles faziam as mudas, e essas mudas serviam para reflorestamento, um projeto interessantíssimo, importante, destinamos recursos para esse programa, é preciso que a gente traga o Dr. Marcelo Zuggetti aqui, para que ele possa apresentar mais uma vez, e que a gente possa pegar o que tem de bom, o que é que está funcionando, Igaraçu, o que é que está funcionando, Cotel, o que é que está funcionando, Nodibol Bruno, o que é que está funcionando, enfim, Itamaracá, o que é que está funcionando, e a gente possa fazer esse plano, podendo oferecer ao governo do Estado e ao ministro Raul Jungmann, né, um diagnóstico, que a gente veja o que está dando certo, possa evoluir em relação a isso e possa consertar aquilo que está dando errado. O que não dá para acontecer é ficar como está, os presos lá dentro dando ordem para poder os assaltos acontecerem aqui fora, o tráfico de droga continuar acontecendo e os homicídios livremente. Em relação ao tráfico de droga, Vossa Excelência trouxe aqui, eu já disse, eu sempre enxerguei com muito preconceito, presidente, concluindo, sempre enxerguei com muito preconceito a questão das drogas, sempre achei que era inconcebível que a gente liberasse as drogas, a venda de droga. Hoje, sinceramente, eu compreendo assim mais ou menos como Vossa Excelência, sabe? Eu acho que é uma luta perdida, que a gente tinha que cadastrar quem usa, tratar como questão de saúde pública mesmo, acabar com esse comércio clandestino, né? E tentar organizar a sociedade novamente, né? Que a gente possa ter mais força para enfrentar os crimes contra a vida, deixando essa questão, essa luta pelos comandos que existe hoje, as facções criminosas, isso organizado, e que a gente possa evoluir. Agora, eu não sou especialista, eu nunca estudei a fundo o assunto, eu não sei se isso ia desencadear um grande uso de droga, eu fico pensando na nossa juventude, nas crianças, que podem enxergar isso como natural, mas eu vejo também que o cigarro de nicotina, cada ano que passa, diminui o consumo do cigarro de nicotina. Então, eu fico com a esperança de que, organizada essa situação, que a gente vai ter cada vez mais pessoas podendo desmistificar do assunto, usando menos maconha, usando menos cocaína, não usando o crack, já que não existe... o crack, na verdade, é uma droga que extermina, que é um outro tipo de droga, está no outro status, mas o fato é que a gente precisa rediscutir essa questão das drogas em nosso país. Infelizmente, diferente do que acontece nos Estados Unidos, o Estado não tem autonomia para legislar sobre isso. Nos Estados Unidos, há estados que são liberados, o sistema republicano deles lá é diferente do nosso, federativo, e a gente não pode legislar sobre isso. Então, que a gente faça aqui uma ampla discussão, trazendo agentes federais também, o ministro Raul Jungmann, aproveitando essa oportunidade do ministro Raul Jungmann assumir essa pasta de segurança pública, para que a gente possa fazer um amplo debate com a sociedade, sem preconceitos, sem hipocrisia, para que a gente possa tentar dar solução a esse assunto. Tenho certeza, na hora que a gente resolver o problema do encarceramento, dos presídios, a gente vai melhorar muito a segurança pública aqui fora. Muito obrigado.